para nos ajudar a entender melhor tudo o que está envolvido com esse atentado contra o pré-candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos e ex-presidente Donald Trump. Ele sofreu ontem um atentado a tiros durante um comício na Pensilvânia. Nicole Fusco separou para a gente alguns detalhes para você entender melhor do que se trata essa história. O ex-presidente Donald Trump participava de um evento na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, neste sábado, quando foram ouvidos tiros. Trump chegou a colocar a mão na orelha direita e se abaixou, assim como a plateia da arquibancada. Imediatamente, agentes do serviço secreto subiram no palco e ficaram ao redor do ex-presidente para protegê-lo. Quando Trump se levantou, foi possível ver que havia sangue na orelha direita, na bochecha e nas mãos. Antes de sair do palco, o republicano chegou a levantar o punho 3 vezes para demonstrar força. O gesto foi repetido por algumas pessoas da plateia, que começaram a gritar USA, sigla em inglês para Estados Unidos. Trump, então, foi conduzido até um veículo pelos agentes do serviço secreto e levado para outro local. Nas redes sociais, o filho mais velho, Donald Trump Jr., publicou uma foto do ex-presidente sendo retirado do palco e escreveu que o pai nunca vai parar de lutar para salvar a América. O líder do Partido Democrata no Senado se solidarizou com o ex-presidente. Chuck Schumer escreveu que está horrorizado com o que aconteceu no comício e aliviado com o fato de que Trump está em segurança. Schumer afirmou que a violência política não tem lugar nos Estados Unidos. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse nas redes sociais que violência direcionada a qualquer partido político ou líder político é absolutamente inaceitável. Já o senador americano Bernie Sanders escreveu que deseja a Donald Trump e a qualquer outra pessoa que possa ter sido ferida uma rápida recuperação. O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, também postou um vídeo do momento em que Trump se abaixa no comício. Ele aproveitou a publicação para oficializar o apoio ao republicano na disputa pela Casa Branca. O ex-presidente americano Barack Obama escreveu que não há absolutamente nenhum lugar para a violência política nos Estados Unidos. Disse que todos deveriam estar aliviados pelo fato de o ex-presidente não ter sido gravemente ferido e aproveitar este momento para se comprometer novamente com a civilidade e o respeito na política. Obama ainda disse que ele e a esposa Michelle desejam a Trump uma rápida recuperação. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, postou que ele e a esposa ficaram chocados com o aparente ataque ao presidente Trump e que rezam pela segurança e pela rápida recuperação dele. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou, abre aspas, nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse, fecha aspas. Já o presidente Lula publicou que o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política e afirmou que o que ocorreu é inaceitável. O ex-presidente se pronunciou horas depois do atentado. Na rede social Truth Social, ele escreveu, abre aspas, quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e todas as forças de segurança pela rápida resposta aos disparos em Butler, Pensilvânia. Mais importante ainda, quero estender minhas condolências à família da pessoa que foi morta e à família de outra pessoa que foi gravemente ferida. É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país. Nada se sabe ainda sobre o atirador que está morto. Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu sabia que havia algo de errado no momento que ouvi um som de assobio, disparos e imediatamente senti a bala acertando a minha pele. Vi muito sangue e então percebi o que estava acontecendo. Deus abençoe a América, fecha aspas. Eu sou um enfermeiro. Ouvi uma pessoa gritando. Acertaram ele. Eu me prontifiquei a ajudar. Desci alguns lances de onde estava e vi que a pessoa tinha um ferimento na cabeça. Tentei fazer os procedimentos de ressuscitação enquanto os paramédicos chegavam. Infelizmente, não conseguimos salvá-lo.
De acordo com as autoridades, 2 pessoas foram mortas, incluindo o atirador e uma pessoa que estava na plateia. Outra pessoa foi socorrida em estado crítico. Aí imagens que estão rodando o mundo deste atentado ontem lá no estado da Pensilvânia em um comício de Donald Trump. Professor Furriela, o fato do atirador ser filiado ao Partido Republicano vai pesar nessas investigações? É algo a ser considerado ou é irrelevante? Qual a sua avaliação? É um dos elementos que a gente tem até o momento, mas eu concordo com o que foi colocado aqui. Como a gente sabe, os Estados Unidos têm um processo eleitoral de delegados, onde as pessoas se filiam para mostrar uma predileção, mas não é em todos os cenários que isso mostra efetivamente que a pessoa vá tomar uma posição radical ou que efetivamente seja ligado a um candidato. Tanto é verdade que vira e mexe você tem alterações em perfis eleitorais, você tem os swing states, então você tem vários cenários que não fazem com que você consiga carimbar imediatamente. É um elemento importante por enquanto, é uma identificação que ele tem, mas veja só que ele fez também uma doação a um grupo que é ligado completamente a outro partido, né? Então acho que tem que aguardar um pouco mais essa questão motivacional, mas eu continuo surpreendido como ele foi capaz de algo tão audacioso sem nenhum tipo de suporte, né? Eu acho que esse é o ponto. E ter grupos envolvidos me preocupam bastante. E aqui também um elemento que é curioso, né, em relação a outros ataques que o país sofreu, os Estados Unidos sofreram, que a gente foi surpreendido. Esse foi um candidato à presidência, mas vou pegar um outro que teve um viés completamente diferente quando começaram as investigações. Foram atacados prédios federais em Oklahoma há vários anos atrás. Havia uma alegação que seriam grupos terroristas do exterior e depois descobriram que era um grupo extremista doméstico americano. Então a investigação é muito necessária e tem que ter parcimônia, porque naquela vez a gente se surpreendeu, me lembro bem do episódio, e agora também pode ser. E os ataques às Torres Gêmeas, parecia um acidente de avião, e quando veio outro e outro e outro, a gente percebeu e até descobrir a motivação, teve uma investigação. Então, acho que são elementos importantes, a filiação partidária, mas não dá para carimbar ainda como sendo algo determinante. A sua avaliação, Diego Tavares. Nelson Kobayashi, muito boa tarde aos meus colegas debatedores e a todos que nos acompanham aqui no Tá na Roda, nas plataformas da Jovem Pan News. Olha, Koba, primeiro, importante a gente registrar o nosso repúdio a esse tipo de violência no cenário político, que é justamente o palco onde se constrói consenso, onde os diferentes se encontram para construir, para edificar o que é a nossa sociedade. Então, um episódio lamentável que vai marcar a história tanto dos Estados Unidos quanto do mundo de modo geral. A respeito do discurso do presidente Biden, eu achei um discurso sóbrio, um discurso necessário. Até porque as teorias da conspiração não são particularidade do brasileiro. Ontem, diversos, inclusive parlamentares brasileiros, ontem se manifestaram dizendo que foi um episódio semelhante ao do Bolsonaro em 2018, dizendo que, de certa forma, o que aconteceu com o ex-presidente Trump seria uma encenação para buscar uma eleição um pouco mais tranquila para ele, o que, enfim, evidentemente, diante de todos os vídeos que emergiram na internet depois disso, todas as opiniões, inclusive, de grandes políticos da ala democrata, acabam tornando real o episódio, né? Enfim, não sabemos a motivação, não sabemos muito sobre o crime, mas fato é que aconteceu ali um atentado. Mas nos Estados Unidos ainda existe também um grande público pregando que tudo não passou de uma conspiração dos republicanos. Então, o discurso do presidente Biden vem no sentido de reforçar de que o que aconteceu ali foi um crime que potencialmente tem natureza política e logo traz uma seriedade muito grande, como disse aqui o professor Furriela, inclusive para os critérios de segurança dos Estados Unidos. O atirador estava, salvo engano, a pouco mais de 120 metros de distância de onde se encontrava o ex-presidente Trump. Então, de fato, ocorreu ali uma falha de segurança tenebrosa. Então, foi incisivo o atual presidente dos Estados Unidos ao marcar sua posição contrária a esse tipo de violência, a empregar
agora todo o poder do Estado norte-americano ao deslinde desses fatos, enfim, a descoberta da motivação e a proteção do presidente Trump, que segue em sua campanha, né? Teve a sorte que nada acontecesse com ele. Infelizmente, um dos seus apoiadores não teve a mesma sorte, acabou perdendo a vida, mas nós aqui também estamos ansiosos, como o mundo todo está ansioso, para saber mais sobre as motivações desse crime tão terrível que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Cássio, não tem mais espaço para essas teorias da conspiração, né? A gente está falando sobre um evento que deixou uma pessoa morta, um apoiador que estava ali na plateia. Tem outros dois, Fabrício, em dois feridos em estado grave. Dois feridos em estado grave. Para a gente ver pessoas que estão aqui a quantos mil quilômetros de distância já cravando se tratar de uma encenação. Não tem espaço, né? Não tem espaço num mundo globalizado, com acesso à informação, com um discurso que a gente acabou de ver do próprio presidente dos Estados Unidos, opositor do Trump, o Joe Biden. Aqui no Brasil, o presidente Lula se solidarizando, inclusive, com o ex-presidente Donald Trump. Não está mais na era da conspiração, né, Cássio? Koba, não deveria haver espaço para esse tipo de coisa, mas infelizmente não é o que nós temos acompanhado. As redes sociais tiveram o seu viés positivo, que elas trouxeram informações para uma série de pessoas, mas elas têm o lado negativo, que elas também dão voz a uma série de pessoas não tão bem intencionadas. E essa questão, esse debate relacionado a teorias da conspiração, também faz parte da polarização. A gente vive nos Estados Unidos o ápice de uma polarização e, obviamente, o ápice dessa polarização leva os dois lados a construírem narrativas a partir do que aconteceu ontem, com o objetivo, infelizmente, de colherem dividendos políticos a partir disso. No final das contas, é um pouco do que o Manuel disse. A gente tem que torcer para que a investigação seja conduzida com parcimônia e que nós cheguemos ao final ao resultado efetivo do que aconteceu, independentemente de quem seja beneficiado, independentemente de quem seja prejudicado. Porque a par da política, para além da política, nós temos uma pessoa que perdeu a sua vida e duas pessoas que estão em estado grave, que infelizmente correm ainda o risco de perderem a sua vida também. Fala, Fabrício. Não, os Estados Unidos têm um histórico ruim até, né, de teorias da conspiração. Não tem como não lembrar, por exemplo, do Alex Jones, do Infowars, que vivia dizendo por aí que o massacre de Sandy Hook, uma escola lá nos Estados Unidos que deixou mais de 20 crianças mortas, ele dizia que aquilo ali não era real. E ele fez a cabeça de muita gente através do seu site, através das suas transmissões online, com essa teoria da conspiração, e foi condenado a pagar uma indenização gigantesca, de mais de 150 milhões de dólares para as famílias das vítimas por conta de toda a repercussão. As famílias das vítimas acabaram sendo atacadas por gente maluca que acreditou nisso, que acreditou que um massacre, que tem imagem daquilo tudo, não era real, que era uma grande conspiração. E aí ele declarou que ele foi à falência, que ele não tinha dinheiro para pagar ninguém, realmente ele não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então é um país até um pouco fértil para esse tipo de terreno, de teoria da conspiração. Mesmo 11 de setembro, tem gente nos Estados Unidos que acredita numa grande teoria da conspiração por trás do 11 de setembro. Isso é discutido até hoje. Enfim, vários outros casos. Se a gente voltar mais um tempo, a própria morte do presidente Kennedy na década de 60 é a mesma história, a mesma situação. Isso aqui é a gente está falando de algo concreto, um ataque concreto que aconteceu. A Cássio falou, tem 2 pessoas que estão nesse momento internadas, a gente ainda não tem a identidade dessas pessoas. A polícia lá da Pensilvânia confirma apenas que são homens, tanto o que morreu quanto os outros 2 feridos são homens, estão no momento no hospital, e é algo extremamente grave. Dá para dizer também, Koba, que esse ataque, ele não interessa ao presidente Joe Biden a campanha democrata. Os democratas têm muito mais a perder do que a ganhar. Claro que ainda faltam 4 meses para as eleições, é uma eternidade na política, 4 meses, a gente sabe muito bem disso, mas a sensação geral que a gente tem visto nesse momento é todo mundo dizendo, esse ataque reelegeu, melhor dizendo, Donald Trump em novembro, sendo que a convenção republicana, diga-se de passagem, é só amanhã. Ele vai, inclusive, para Wisconsin, ele vai para a cidade de Milwaukee para participar da convenção, vai discursar lá, será a primeira aparição pública de Trump depois desse atentado, mas a sensação nesse momento é de que esse ataque elegeu Trump, mesmo aí a gente estando a 4 meses da disputa eleitoral.
Professor Furriel, eu quero te passar essa questão. Qual é o impacto deste atentado na corrida eleitoral? Bom, com certeza vai ser muito impactante, né? E eu queria fazer uma diferença para falar de impacto aqui, que eu acho que é curiosa, em relação a outros episódios parecidos. A gente teve um aqui no Brasil que está sendo mencionado a todo momento, né? O ex-presidente Bolsonaro, com a famosa facada, foi vítima, obviamente, de um atentado tanto quanto esse episódio. Aliás, até hoje, né, a gente percebe que ele sofre as consequências, a sequela daquele incidente, né? Para quem também fala que essas coisas não são verdadeiras ou não aconteceram, né? Não estou defendendo ninguém, mas estou dizendo aqui efetivamente a gente tem que cair na real e ver o que aconteceu e dentro da realidade fazer análise. Neste caso específico, como o Donald Trump tem um discurso muito forte, é um grande comunicador, como a gente sabe, uma das análises, veja só, é de que ele tem dito sempre que sempre tentam impedi-lo de continuar sua candidatura, tentam impedi-lo de assumir o poder, que várias das ações judiciais, elas vêm também com esse tipo de raciocínio, e agora ele sofreu um ataque que poderia impedi-lo, propriamente vitimando, impedi-lo de assumir. Então, faz também muito mais ligação com essa situação atual por conta dessa narrativa do que outras que eu exemplifiquei aqui. Então, eu acredito que vai ter sim um efeito. E ainda mais num ano que a gente tem tantos efeitos nessa eleição única. Veja só, nós temos o oponente fragilizado fisicamente, essa é uma evidência, discutindo se o próprio partido dele, se vai ou não continuar a candidatura, ele mesmo sendo pressionado a fazer uma reflexão, como naquela reunião que era para falar de OTAN e ele falou dele, né? Só para a gente ver como era importante. Você tem o filho de Joe Biden com acusações judiciais também, que têm sido trazidas para a campanha. Você tem agora esse ataque, né, a Donald Trump. Então, são muitos efeitos numa das eleições, processos eleitorais mais controversos que eu, pelo menos, já acompanhei, né? Então, eu acredito que vai ter sim, e ao que tudo indica, até por conta do encaminhamento que Donald Trump dá de tentar impedir a sua continuidade de candidatura, ele tem um benefício eleitoral. É um dos efeitos que a gente pode atribuir aqui. E a gente vinha falando, né, professor, que desde 2016 crescia um clima de tensão nas eleições dos Estados Unidos, mas jamais nada próximo do que a gente está vendo agora, ao vivo aqui na Jovem Pan, o que a gente tem acompanhado nas últimas 24 horas. Isso é o ápice de toda a tensão, todo o clima de polarização que a gente tem visto não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Apesar de ataques contra políticos, vamos voltar aqui para 2018, o Bolsonaro lá em Juiz de Fora com o episódio da facada. No Japão, em 2022, assassinaram o ex-premier Shinzo Abe também durante um discurso, também por motivação política, mas no caso a gente está falando aqui da maior democracia dos Estados Unidos, onde apesar de todo um clima crescente de tensão já há bastante tempo, há pelo menos 8 anos, isso é algo que passa completamente do limite, eleva completamente esse clima que a gente tem visto acontecer nos últimos anos.